O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Seção 1. As metamorfoses do capital e seu ciclo. Capítulo 6. Os custos de circulação. Páginas 209 a 231. Item 1. Custos líquidos de circulação. O tempo de compra e de venda. As transformações de forma do capital de mercadoria em dinheiro e de dinheiro em mercadoria são ao mesmo tempo operações comerciais do capital ou dos capitalistas, atos de compra e venda. O tempo em que estas transformações de forma do capital se realizam é subjetivamente o tempo de venda e de compra, o tempo durante o qual ele atua no mercado como vendedor e comprador. Assim como o tempo de custo do capital forma uma parte necessária de seu tempo de reprodução, também o tempo durante o qual o capitalista vende e compra move-se no mercado forma uma parte necessária do tempo em que ele atua como capitalista. Isto é, um capital como capital personificado. Ele constitui uma parte de seu tempo de negócio. Como partimos do fato de que as mercadorias são compradas e vendidas por seus valores, essas operações consistem apenas numa mudança de estado, isto é, na transferência do mesmo valor de uma forma a outra, da forma mercadoria à forma dinheiro e da forma dinheiro à forma mercadoria. Se as mercadorias são vendidas por seus valores, a grandeza de valor permanece inalterada tanto na mão do comprador como na do vendedor. Altera-se apenas sua forma de existência. Se não são vendidos por seus valores, a soma dos valores transferidos permanece inalterada. O que de um lado é mais, do outro é menos. As metamorfoses mercadoria-dinheiro e dinheiro-mercadoria são, contudo, operações comerciais que se realizam entre compradores e vendedores. Eles precisam de tempo para entrar em acordo, tanto mais que aqui se trata de uma luta em que cada lado procura levar vantagem à custa do outro, de um confronto entre homens de negócio, como diz os provérbios. Como diz o provérbio, quando dois gregos se encontram, começa o cabo de guerra. Citação modificada de Nathaniel Lee. Ato 4, Nathaniel. A mudança de estado custa tempo e força de trabalho, mas não para citar ou criar valor, e sim para transferir o valor de uma forma a outra, sem alterar em nada essa tentativa mútua de apropriação de uma quantidade adicional de valor. Esse trabalho, aumentado pelas intenções malignas de ambas as partes, cria tão pouco valor quanto o trabalho despendido num processo judicial aumenta o valor do objeto em litígio. Esse trabalho, que é um momento necessário do processo capitalista de produção em sua totalidade, processo que também inclui a circulação ou é nela incluído, é semelhante ao trabalho de combustão de um material utilizado para produzir calor. Esse trabalho de combustão não produz calor, embora seja um momento necessário do processo de combustão. Por exemplo, para consumir carvão como combustível, tenho de combiná-lo com oxigênio, convertendo-o para isso de seu estado sólido ao estado gasoso, pois sob a forma de dióxido de carbono, o resultado da combustão, o carvão, encontra-se no estado gasoso. Ou seja, operando uma alteração física em sua forma de existência ou em seu estado. A separação das moléculas do carbono combinadas num todo sólido e a explosão da própria molécula em seus átomos individuais tem de preceder a sua nova combinação, o que custa certo dispêndio de força que não se converte em calor, mas deve ser dele descontado. Assim, se os possuidores de mercadoria não são capitalistas, mas produtores diretos independentes, o tempo empregado por eles para comprar e vender deve ser descontado do seu tempo de trabalho, razão pela qual eles sempre procuram, da Antiguidade à Idade Média, realizar tais operações em dias festivos. As dimensões que a circulação de mercadorias assume nas mãos dos capitalistas não podem naturalmente transformar em criador de valor esse trabalho, que não cria valor algum, mas apenas serve de mediação à mudança da forma do valor.
Tampouco o milagre dessa transubstanciação se pode operar por meio de uma transposição, isto é, fazendo com que os capitalistas industriais, em vez de realizarem eles mesmos esse trabalho de combustão, deleguem-no a terceiros, por eles pagos para o desempenho exclusivo dessa tarefa. Naturalmente, esses terceiros não lhes colocarão sua força de trabalho à disposição por amor a seus belos olhos, ao coletor de rendas de um proprietário fundiário ou ao contínuo de um banco. É indiferente que seu trabalho não aumente em absolutamente nada a grandeza das rendas cobradas ou das moedas de ouro transportadas de um banco a outro. Nota 10. O texto, entre chaves, é de uma nota situada no fim do manuscrito 8, Frederiquenhos. Para o capitalista, que coloca outros para trabalhar para si e compra, a compra e a venda torna-se uma função fundamental. Como se apropria do produto de muitos numa grande escala social, ele também tem de vender esse produto na mesma escala e, mais tarde, converter o dinheiro nos elementos da produção. Tal como antes, o tempo de compra e venda não cria valor algum. Uma ilusão se produz aqui pela função do capital comercial. No entanto, sem que aqui entremos em detalhes, é desde já evidente, se por efeito da divisão do trabalho, uma função que em si mesma é improdutiva, mas constitui um momento necessário da produção e converte-se de uma operação acessória realizada por muitos em operação exclusiva de poucos, em tarefa específica destes. Com isso, não se altera em nada o caráter da função. Um comerciante, aqui considerado simples agente de transmutação de forma das mercadorias, como simples comprador e vendedor, pode, mediante suas operações, abreviar o tempo de compra e de venda de muitos produtores. Ele deve ser visto, então, como uma máquina que ajuda a reduzir o dispêndio inútil de força ou a liberar tempo para a produção. Nota 11. Os gastos do comércio, ainda que necessários, devem ser considerados como uma despesa onerosa. Kesney, Organização der, Paris, 1846, parte 1, página 71. Segundo Kesney, o lucro produzido pela concorrência entre os comerciantes, ou seja, que os obriga a diminuir o seu benefício ou seu lucro, é tomado em sentido estrito apenas uma perda reduzida para o vendedor de primeira mão e para o comprador consumidor. Ora, uma perda reduzida em relação aos custos do comércio não é um produto real, nem um crescimento de riqueza obtido pelo comércio, seja este considerado como uma simples troca independentemente dos custos de transporte ou tomado juntamente com estes últimos, páginas 145 a 146. Os custos do comércio são sempre pagos pelos vendedores dos produtos que, caso não houvesse quaisquer custos de mediação, receberiam o preço integral pago pelos compradores, página 163. O proprietário fundiário, ou os proprietários fundiários, e os produtores são pagadores de salários. Os comerciantes são assalariados. Kesney, Diálogos com o Comércio, nas primeiras e segundas edições, Problemas Econômicos, Nia, e em Der Physiocrates, citação parte 1, página 164, Frederiquenhos. Para simplificar a questão, suponhamos, pois só mais tarde consideraremos o comerciante como capitalista e como capital comercial, que esse agente de compra e venda seja um homem que vende seu trabalho, que gaste sua força de trabalho e seu tempo de trabalho nas operações mercadoria-dinheiro, dinheiro-mercadoria, e que viva disso tal como o agente vive, por exemplo, de fiar ou preparar pílulas. Tal homem realiza uma função necessária, porque o próprio processo de reprodução inclui funções improdutivas. Ele trabalha tanto quanto qualquer outro, mas o conteúdo de seu trabalho não cria valor nem produto. Ele mesmo pertence aos gastos fortuitos da produção. Sua utilidade não consiste em transformar uma função improdutiva em produtiva, ou um trabalho improdutivo em produtivo. Seria um milagre se uma transformação assim pudesse ser operada mediante tal transposição de funções. Sua utilidade consiste antes no fato de que uma parte menor da força de trabalho, do tempo de trabalho da sociedade é reservada a essa função improdutiva. Mais ainda, suponhamos que esse agente seja um trabalhador assalariado e que ele seja mais bem remunerado do que os outros, se assim se deseja. Qualquer que seja o seu pagamento como trabalhador assalariado, ele trabalha gratuitamente uma parte do seu tempo. Digamos que ele receba diariamente o produto valor de 8 horas de trabalho,
e atue durante 10 horas de trabalho. As 2 horas de mais trabalho que ele realiza não produzem valor algum, e tampouco produzem suas 8 horas de trabalho necessário, embora por meio destas transfira-se a ele uma parte do produto social. Em primeiro lugar, considerando a situação sob o ponto de vista social, uma força de trabalho continua a ser desperdiçada durante 10 horas nessa mera função de circulação. Ela não pode ser utilizada em nenhuma outra função, não pode ser empregada no trabalho produtivo. Em segundo lugar, porém, a sociedade não paga essas 2 horas de mais trabalho, embora elas sejam gastas pelo indivíduo que o executa. A sociedade não se apropria por meio desse trabalho de nenhum outro produto ou valor adicional, mas os custos de circulação que tal indivíduo representa reduzem-se em 1/5 de 10 horas para 8 horas. A sociedade não paga qualquer equivalente pelo quinto desse tempo ativo de circulação, do qual ele é o agente. Mas, se é o capitalista que emprega esse agente, o não pagamento dessas 2 horas diminuirá os gastos de circulação do seu capital, que constituem um desconto de seus ganhos. Para ele, trata-se de um ganho positivo, pois assim reduz-se o limite negativo colocado à valorização de seu capital. Se são os pequenos produtores independentes de mercadorias que gastam uma parte de seu próprio tempo no ato de compra e venda, e se este se representará ou como tempo gasto nos intervalos de sua função produtiva ou como interrupção no seu tempo de produção. Em todo caso, o tempo empregado nessa função é um custo de circulação que não é acrescentada e que não acrescenta nada nos valores transferidos. Ele é o custo necessário para transferi-los de forma mercadoria a forma dinheiro. Quando o produtor capitalista de mercadorias aparece como agente de circulação, ele só se distingue do produtor direto de mercadorias pelo fato de vender e comprar numa escala maior, e por isso atuar como agente de circulação numa escala também maior. Mas mesmo que o volume de seu negócio o obrigue ou o capacite a comprar seus próprios agentes de circulação como trabalhadores assalariados, o fenômeno permanece substancialmente o mesmo. Até certo grau, a força e o tempo de trabalho não têm de ser gastos no processo de circulação, considerado mera transmutação da forma. Mas isso aparece agora como investimento adicional de capital. Uma parte do capital variável precisa ser investida na compra dessas forças de trabalho, que só atuam na circulação. Esse adiantamento de capital não cria produto nem valor. Ele reduz, portanto, o volume em que o capital adiantado atua produtivamente. É o mesmo que ocorreria se uma parte do produto fosse transformada numa máquina que compra e vende a parte restante do produto. Tal máquina provocaria um desconto do produto. Ela não cooperaria no processo de produção, embora pudesse reduzir a força de trabalho, etc. Gasta na circulação. Ela constituiria apenas uma parte dos custos de circulação. Contabilidade. Além do tempo gasto com compra e venda efetivas, investe-se tempo de trabalho na contabilidade, na qual entra ainda o trabalho materializado na forma de penas, tinta, papel, escrivania e gastos de escritório. Assim, essa função consome, por um lado, a força de trabalho e, por outro, meios de trabalho. Com ela, ocorre o mesmo que com o tempo gasto na compra e na venda. Como unidade no interior de seus ciclos, como valor em processo, seja dentro da esfera da produção, seja nas 2 fases da esfera da circulação, o capital só existe idealmente na forma de moeda de cálculo de um momento que existe apenas na cabeça do produtor de mercadorias, seja ele capitalista ou não. Esse movimento é fixado, controlado por meio da contabilidade, que inclui também a determinação ou cálculo do preço das mercadorias. Ou cálculo do preço. O movimento da produção, mais precisamente da valorização, no qual as mercadorias só figuram como portadoras de valor, como nomes de coisas cuja existência de valor ideal é fixada em moeda de conta, adquire assim uma imagem simbólica na representação, enquanto o produtor individual de mercadorias faz a contabilidade apenas em sua cabeça, como faz, por exemplo, o camponês, até que a agricultura capitalista produz o arrendatário dotado de uma contabilidade organizada, ou apenas registrada num livro, de passagem e fora de seu tempo de produção. Seus gastos, ganhos, prazos e pagamentos, entre outros, é evidente que essa sua função e os instrumentos de trabalho que ela consome, como papel, etc.,
representam um consumo adicional de tempo e meios de trabalho que, embora necessários, constituem um desconto tanto do tempo que ele pode utilizar produtivamente, como dos meios de trabalho que atuam no verdadeiro processo de produção, que entram na forma de produto e do valor. Nota 12. Na Idade Média, apenas nos mosteiros encontramos a contabilidade aplicada à agricultura. No entanto, vimos no livro 1, página 431, que já na comunidade indiana antiga encontra-se a figura de um contador na agricultura. A contabilidade é aqui autonomizada como função exclusiva de um funcionário comunal. Por meio dessa divisão do trabalho, poupam-se tempo, esforços e recursos. Mas a produção e a contabilidade sobre a produção continuam a ser coisas tão distintas quanto o carregamento de um navio e o certificado de carga. Com o contador, uma parte da força de trabalho da comunidade é subtraída da produção e os custos de sua função não são ressarcidos pelos seus próprios trabalhos, mas por um desconto do produto comum. Com o contador do capitalista ocorre o mesmo, mutatis mutandis, que com o contador da comunidade indiana, do manuscrito 2 Frederiquenus. A natureza da própria função não se altera nem pelo volume que adquire ao concentrar-se em mãos do produtor capitalista de mercadorias, deixando assim de aparecer como função de muitos pequenos produtores de mercadorias para converter-se em função de um capitalista, como função no interior de um processo de produção em grande escala, nem pelo fato de desprender-se das funções produtivas das quais constituía um necessário ou acessório, ou por se autonomizar como função de agentes específicos, aos quais ela é exclusivamente reservada. A divisão do trabalho, a autonomização de uma função, não a converte em criadora de produto e de valor, se ela não o é em si, ou seja, já antes de sua autonomização. Quando um capitalista investe seu capital num negócio novo, ele tem de investir uma parte desse capital na compra de um contador, entre outras coisas, e nos meios necessários à contabilidade. Se seu capital já está operante, se já se encontra em seu processo constante de reprodução, ele tem de reservar constantemente uma parte desse produto mercadoria, já realizado, ao pagamento de contadores, escriturários e outros. Essa parte do capital é subtraída do processo de produção e faz parte dos custos de circulação dos descontos efetuados sobre o produto total, incluindo a própria força de trabalho que se aplica exclusivamente nessa função. Existe, no entanto, certa diferença entre os custos que resultam da contabilidade ou do gasto improdutivo do tempo de trabalho de um lado e os custos que resultam do tempo dedicado exclusivamente a comprar e a vender de outro. Estes últimos resultam apenas da forma social determinada do processo de produção, do fato de que ele é o processo de produção de mercadorias em si. A contabilidade como controle e resumo ideal do processo torna-se tão mais necessária quanto mais o processo se realiza em escala social, perdendo seu caráter puramente individual. Portanto, mais necessária na produção capitalista do que na produção dispersa das empresas artesanais e camponesas, e mais necessária na produção comunal do que na capitalista. Mas os custos da contabilidade se reduzem com a concentração da produção e à medida que ela se transforma em contabilidade social. Trata-se aqui apenas do caráter geral dos custos de circulação que resultam da simples metamorfose formal. É desnecessário neste ponto entrarmos em todos os detalhes da questão, mas os simples recebimentos e pagamentos em dinheiro sendo função exclusiva dos bancos, entre outras coisas, ou do tesoureiro de negócios individuais, função autonomizada e concentrada em grande escala, demonstram como certas formas pertencentes à pura transformação formal do valor, ou seja, formas derivadas da forma social determinada do processo de produção e que no âmbito do produtor individual de mercadorias não são mais do que momentos efêmeros e quase imperceptíveis. Podem andar lado a lado com sua função produtiva ou entrelaçar-se com elas. Quer dizer, demonstra como essas formas podem se mostrar com toda a evidência como custos massivos de circulação. O que se deve reter é o fato de que esses custos de circulação não alteram seu caráter ao mudar de forma. Dinheiro. Um produto, seja ele produzido como mercadoria ou não, é sempre uma configuração material de riqueza, um valor de uso destinado a servir ao consumo individual, ao consumo produtivo. Como mercadoria, seu valor existe idealmente no preço, o qual não altera em nada sua forma real de uso.
Mas o fato de que determinadas mercadorias como o ouro e a prata funcionam como dinheiro e como tais movam-se exclusivamente no interior do processo de circulação, também como tesouro, reserva, entre outras coisas, elas permanecem, embora de modo latente, na esfera da circulação. É um puro produto da forma social determinada do processo de produção, que é o processo de produção de mercadorias. Como na produção capitalista, a mercadoria se torna a forma geral do produto e a grande massa do produto é produzida como mercadoria e tem, portanto, de assumir necessariamente a forma dinheiro, como, por conseguinte, a massa de mercadorias, a parte da riqueza social que atua como mercadorias, cresce de um modo incessante. Aqui também cresce o volume do ouro e da prata, que funcionam como meios de circulação, meios de pagamentos e reservas, etc. Essas mercadorias que funcionam como dinheiro não entram nem no consumo individual nem no consumo produtivo. Elas são trabalho social fixado numa forma em que servem como simples máquinas para a circulação. Porém, o fato de uma parte da riqueza social estar condenada a essa forma improdutiva faz com que o desgaste do dinheiro exija constante reposição deste último, ou a transformação de mais trabalho social em forma produto, em mais ouro e prata. Esses custos de reposição são consideráveis nas nações capitalistas avançadas, já que a parte da riqueza condenada a assumir a forma dinheiro é bastante vultuosa. O ouro e a prata, como mercadorias dinheiro, constituem para a sociedade custos de circulação que derivam apenas da forma social da produção. Elas são Fluxfet. Nota da tradução: gastos fortuitos. Da produção de mercadorias em geral, gastos que crescem com o desenvolvimento da produção de mercadorias e especialmente da produção capitalista. São uma parte da riqueza social que tem de ser sacrificada ao processo de circulação. Nota 13. O dinheiro que circula num país é uma certa porção do capital desse país, integralmente abstraído ou subtraído das finalidades produtivas, a fim de facilitar ou aumentar a produtividade do resto do capital. Por isso, requer-se um certo volume de riqueza tanto para adotar o ouro como por meio da circulação, quanto para construir uma máquina destinada a facilitar toda e qualquer produção. Economist, volume 5, página 520. The Economist, Londres, número 193, 8 de maio de 1847. Em 1851, Marx extraiu excertos dos exemplares do Economist do ano de 1847, caderno 5 dos Cadernos de Londres, Mega, volume 21, Berlim, Diez, página 440 a 441, NIA, Karl Marx. Item 2. Os custos de armazenamento. Os custos de circulação, que derivam da simples variação da forma do valor da circulação idealmente considerada, não entram no valor das mercadorias. As partes do capital que cobrem esses custos constituem, do lado do capitalista, meros descontos do capital produtivamente gasto. De outra natureza, são os custos de circulação que ora examinamos. Eles podem ter origem em processos de produção que ganham continuidade apenas na circulação e cujo caráter produtivo permanece oculto sob a forma desta última. Por outro lado, quando considerados socialmente, eles podem ser simples custos, gastos improdutivos, seja de trabalho vivo, seja de trabalho pretérito, e, no entanto, juntamente com isso, atuar na criação de um valor para o capitalista individual, constituir um acréscimo ao preço da venda de sua mercadoria. Isso já está dado no fato de que esses custos são diferentes nas diferentes esferas da produção e, eventualmente, para os diferentes capitais individuais no interior da mesma esfera da produção. Ao agregar-se ao preço das mercadorias, esses custos se repartem de acordo com os capitalistas individuais correspondentes, mas todo trabalho que adiciona valor pode adicionar também mais valor, e sobre uma base capitalista adicionará sempre mais valor, pois o valor que ele cria depende de sua própria grandeza, e o mais valor que ele cria depende de quanto o capitalista paga pelo trabalho. Assim, custos que encarecem a mercadoria sem nada adicionar ao seu valor de uso e que, do ponto de vista da sociedade, pertencem, portanto, aos fatos fortuitos da produção, podem constituir uma fonte de enriquecimento para o capitalista individual. Por outro lado, na medida em que o valor que agregam ao preço da mercadoria não é mais do que a distribuição equitativa de certos custos de circulação, estes não perdem seu caráter improdutivo. Por exemplo, as sociedades de seguros distribuem entre as classes capitalistas
as perdas dos capitalistas individuais, mas isso não impede que as perdas assim niveladas continuem a ser perdas quando se considera o capital social total. O armazenamento em geral. Durante sua existência como capital mercadoria, ou enquanto permanece no mercado, ou seja, enquanto se encontra no intervalo entre o processo de produção do qual procede e o processo de consumo a que se destina, o produto constitui um estoque de mercadorias, como mercadoria no mercado, e, portanto, na forma de estoque, o capital mercadoria aparece 2 vezes em cada ciclo, uma vez como produto mercadoria do capital em processo, cujo ciclo ora estudamos, outra vez, ao contrário, como produto mercadoria de outro capital que tem de se encontrar previamente no mercado para poder ser comprado e transformado em capital produtivo. Certamente também é possível que esse último capital mercadoria só seja produzido sob encomenda. Nesse caso, tem-se uma interrupção até que ele seja reproduzido ou produzido. O fluxo do processo de produção e reprodução requer, no entanto, que uma massa de mercadorias, meios de produção, encontre-se constantemente no mercado, ou seja, que forme um estoque. O capital produtivo também inclui a compra da força de trabalho e a forma dinheiro é aqui apenas a forma valor dos meios de subsistência que o trabalhador tem de encontrar, em sua maior parte, no mercado. Examinaremos mais detalhadamente essa questão na sequência deste parágrafo. Aqui basta esclarecer o seguinte ponto. Do ponto de vista do valor de capital em processo já convertido em produtos, mercadorias, e que agora tem de ser vendido ou reconvertido em dinheiro, ou seja, que já atua no mercado como capital mercadoria, a forma que ele assume como estoque é uma permanência ineficaz e involuntária no mercado. Quanto mais rapidamente o produto é vendido, tanto mais líquido é o processo de reprodução. A permanência na tramutação da forma mercadoria realizada, dinheiro realizado, estorva não só o metabolismo real que se tem de operar no ciclo do capital, como também sua função ulterior como capital produtivo. Por outro lado, a existência constante da mercadoria no mercado, o estoque de mercadorias, aparecem para dinheiro e mercadoria como condição do fluxo do processo de reprodução, assim como o investimento de capital novo ou adicional. A permanência do capital mercadoria no mercado como estoque de mercadorias requer edifícios, depósitos de mercadorias, reservatórios, armazéns, ou seja, um investimento de capital constante. Requer também o pagamento de forças de trabalho para o armazenamento das mercadorias nos depósitos. Além disso, as mercadorias perecem e estão expostas à influência que lhes são nocivas. Para protegê-las, um capital adicional tem de ser investido, parte em meios de trabalho em forma objetiva, parte em força de trabalho. Nota 14. Em 1841, Courbet calculou os custos de armazenamento do trigo para a estação de 9 meses em 0,5% de perda em relação à quantidade de 3% de juros sobre o preço do trigo e 2% para o aluguel do depósito, 1% para peneirar e transportar, 0,5% para o trabalho de entrega, o que dá um total de 7%, ou, com base no preço de 50 shillings, 3 shillings e 6 pence por quarter. Courbet, Londres, Smith Elder e Companhia, 1841, página 140. Segundo as declarações dos comerciantes de Liverpool perante a Comissão das Estradas de Ferro, as despesas líquidas com o armazenamento de cereais em 1865 perfaziam uma soma mensal de 2 pence por quarter, ou de 9 a 10 pence por tonelada. Royal Commission Railways, 1867, número 331, Evidence, página 19, Karl Marx. Vemos assim que a existência do capital em sua forma como capital mercadoria e, por conseguinte, como estoque de mercadorias, gera custos que, não pertencendo à esfera da produção, fazem parte dos custos da circulação. Tais custos de circulação, diferentemente daqueles expostos no item 1, entram em certa medida na composição do valor das mercadorias e assim encarecem-nas. De qualquer modo, o capital e a força de trabalho que servem à conservação e armazenamento do estoque do capital são atribuídos ao processo direto de produção. Por outro lado, os capitais aqui aplicados, inclusive a força de trabalho, têm de ser repostos como parte integrante do capital.
à custa do produto social. Seu desembolso tem, assim, o efeito de uma diminuição da força de produção do trabalho, de modo que uma quantidade maior de capital e trabalho é necessária para alcançar um determinado efeito útil. São, portanto, despesas. Ora, na medida em que os custos de circulação condicionados pelo armazenamento das mercadorias derivam apenas da duração da transformação dos valores existentes da forma mercadoria em forma dinheiro, ou seja, apenas da forma social determinada do processo de produção, do fato de que o produto se produz como mercadoria e tem, por isso, de se transformar em dinheiro, eles compartilham inteiramente o caráter dos gastos de circulação enumerados no item 1. Por outro lado, aqui o valor das mercadorias só é conservado ou aumentado porque o valor de uso, o próprio produto, apresenta-se sob determinadas condições objetivas que custam um investimento de capital e são submetidas a operações que incrementam os valores de uso com trabalho adicional. Ao contrário do cálculo dos valores mercadorias, a contabilidade desse processo e as operações de compra e venda não agem sobre o valor de uso no qual existe o valor mercadoria. Eles só guardam relação com sua forma. Assim, embora no caso pressuposto essas despesas relativas ao armazenamento aqui involuntário tenham origem simplesmente numa permanência da transmutação de forma e na necessidade de tal transmutação, eles se distinguem das despesas tratadas no item 1 pelo fato de seu objeto próprio não ser a transmutação da forma do valor, mas a conservação desse valor, o qual existe na mercadoria como produto, valor de uso e que, por isso, só pode ser conservado por meio da conservação do próprio produto, do próprio valor de uso. Aqui o valor de uso não é acrescentado nem aumentado, ao contrário, ele diminui, mas sua diminuição é limitada, ao passo que ele é conservado. Tampouco aumenta o valor desembolsado existente na mercadoria, mas a ele se acrescenta novo trabalho materializado e vivo. Devemos investigar agora em que medida essas despesas resultam do caráter peculiar da produção de mercadorias, em geral, e da produção de mercadorias em sua forma universal absoluta, isto é, da produção capitalista de mercadorias, e em que medida elas são comuns a toda a produção social, apenas assumindo aqui no interior da produção capitalista uma forma de manifestação específica. Adam Smith sustentou a fantasiosa opinião de que o armazenamento é um fenômeno peculiar à produção capitalista. Nota 15. Livro 2, Introdução, Frederick Engels. Economistas mais recentes, como Lalor, nota da tradução, conforme John Lalor, Money and Morales, Londres, Chapman, 1852, página 44 e 45, NIA. Afirmam ao contrário, que ele diminui à medida que se desenvolve a produção capitalista. Sismond chega a considerar isso como um aspecto negativo desta última, nota da tradução. J.C. L. Sismond, de Sismond. Bruxelas, 1837, tomo 1, página 49 e 50. NIA. Na realidade, o estoque se apresenta sob três formas distintas, sob a forma do capital produtivo, do fundo individual de consumo e do estoque de mercadorias ou de capital mercadoria. Sob uma dessas formas, o estoque diminui relativamente quando aumenta sob outra forma, ainda que em termos de sua grandeza absoluta ele possa crescer simultaneamente em todas as três formas. Está, desde o início, claro que quando a produção volta-se diretamente à satisfação das próprias necessidades e apenas em pequenas proporções é destinada à troca ou à venda, ou seja, quando o produto social não assume nunca, ou só numa pequena parte, a forma de mercadoria, o estoque sob a forma de mercadoria ou o estoque de mercadoria só constitui uma parte ínfima e insignificante da riqueza. Mas o fundo de consumo é aqui relativamente grande, especificamente dos meios de produção propriamente ditos. Basta olharmos para a economia tradicional dos camponeses. A maior parte do produto transforma-se aqui imediatamente sem formar estoque de mercadorias, justamente porque permanece em mãos de seu possuidor, em meios de produção ou em meios de subsistência estocados. Ela não assume a forma do estoque de mercadorias, o que leva Adam Smith a afirmar que ainda existe estoque em sociedades fundadas sobre tal modo de produção. Adam Smith confunde a forma do estoque com o estoque propriamente dito e crê que a sociedade tenha vivido até então na urgência diária de garantir sua sobrevivência ou expostas às contingências do dia seguinte. Trata-se de um equívoco pueril. Nota 16.
Em vez de, como imaginava Adam Smith, ser o armazenamento que surge da transmutação ou da transformação do produto em mercadoria e do estoque de consumo em estoque de mercadoria, é essa mudança de forma que durante a transição da produção para o próprio consumo, a produção de mercadorias provoca as crises mais violentas na economia dos produtores. Na Índia, por exemplo, conservou-se, até os tempos mais recentes, o costume de armazenar grandes quantidades de trigo, produto escasso mesmo nos anos de abundância. Return, Bengal and Odisha Famine, capítulo 1867, capítulo 1, número 74, página 230. A demanda de algodão de juta, entre outras coisas, que subiu repentinamente em consequência da Guerra Civil Norte-Americana, provocou em muitas partes da Índia uma grande redução das plantações de arroz e a alta dos preços e a venda dos antigos estoques desse produto em poder dos produtores. Acrescente-se a isso a exportação sem precedentes de arroz para a Austrália, Madagascar, entre outros, em 1846 a 1866. Daí o caráter agudo da epidemia de fome de 1866, que apenas no distrito de Odisha abateu 1 milhão de pessoas. Idem páginas 174, 175, 213, 214 e terceiro capítulo. Papers Healing, página 32 e 33, em que, entre as causas da epidemia de fome, destaca-se a vazão do velho estoque. Do manuscrito 2, Frederick Engels. O estoque, na forma do capital produtivo, existe na forma de meios de produção que já se encontram no processo de produção ou, pelo menos, nas mãos do produtor, e, portanto, de modo latente, já no processo de produção. Vimos que com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, ou seja, também com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que desenvolve a força produtiva social do trabalho mais do que todos os outros modos de produção anteriores, aumenta constantemente a massa dos meios de produção, edifícios, máquinas, entre outros, incorporados de uma vez por todas ao processo na forma de meios de trabalho que atuam nele constante e reiteradamente, por períodos mais longos ou mais curtos, e que seu crescimento é tanto pressuposto quanto efeito do desenvolvimento da força produtiva social do trabalho. O crescimento não apenas absoluto, mas relativo da riqueza nessa forma, conforme livro 1, capítulo 23, item 2, nota do tradutor, conforme livro 1, página 663 a 66. Caracteriza, sobretudo, o modo de produção capitalista. Mas as formas materiais de existência do capital constante, os meios de produção, não consistem apenas de tais modos de trabalho, ou meios de trabalho, mas também de materiais de trabalho em diferentes estágios de elaboração e de materiais auxiliares. Com o crescimento da escala da produção e da força produtiva do trabalho por meio da cooperação, divisão, maquinaria, entre outros, cresce também a massa de matéria-prima, materiais auxiliares, entre outros, introduzida diariamente no processo de reprodução. Tais elementos têm de estar disponíveis nos locais de produção. O volume desse estoque existente na forma de capital produtivo cresce, portanto, de modo absoluto. Para que o processo flua, não levando em conta que, se esse estoque pode ser renovado diariamente ou apenas em prazos determinados, é necessário que nos locais de produção acumule-se sempre uma quantidade de matérias-primas, entre outras coisas, maior do que aquelas que pode ser consumida diária ou semanalmente. A continuidade do processo exige que a existência de suas condições não dependa nem da possível interrupção ocasionada pelas compras diárias, nem do fato de o produto mercadoria ser vendido diária ou semanalmente, e assim poder ser reconvertido em seus elementos de produção apenas de modo irregular. É claro que o capital produtivo pode permanecer latente ou ser estocado em volumes muito distintos. Faz uma grande diferença, por exemplo, se o fiandeiro precisa armazenar algodão ou carvão para 3 meses ou apenas para 1. Como se vê, esse estoque pode diminuir relativamente, embora aumente em termos absolutos. Isso depende de diversas condições que se reduzem todas essencialmente a maior rapidez, regularidade e segurança com que a massa necessária de matérias-primas pode ser regularmente fornecida para que jamais ocorram interrupções. Quanto menos
menos essas condições estão satisfeitas e, portanto, quanto menor é a segurança, a regularidade e a velocidade da oferta, maior tem de ser a parte latente do capital produtivo, isto é, a quantidade de matérias-primas, entre outras coisas, armazenadas nas mãos do produtor e que ainda têm de ser trabalhadas. Tais condições são inversamente proporcionais ao grau de desenvolvimento da produção capitalista e, por conseguinte, à força produtiva do trabalho social, e o mesmo ocorre com o estoque nessa forma. No entanto, o que aqui aparece como diminuição do estoque, por exemplo, em Lafleur, é em parte apenas diminuição do estoque na forma de capital-mercadoria ou do estoque de mercadorias propriamente dito, ou seja, uma simples mudança de forma do mesmo estoque. Se, por exemplo, produz-se diariamente no país uma grande quantidade de carvão e, por conseguinte, de energia, o fiandeiro não necessita de grandes depósitos de carvão para assegurar a continuidade de sua produção. A renovação constante e certa da oferta de carvão torna isso supérfluo. Em segundo lugar, a velocidade com que o produto de um processo pode passar a outro processo como meio de produção depende do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. O barateamento do transporte desempenha nisso um grande papel. Por exemplo, o transporte contínuo de carvão da mina até a fábrica de fiação resultaria mais caro. Nota da tradução. O certo seria mais barato do que o fornecimento de uma grande massa de carvão para um tempo maior, considerando-se um transporte relativamente mais barato. Essas duas circunstâncias até aqui examinadas se deduzem do próprio processo de produção. Em terceiro lugar, influi também o desenvolvimento do sistema de crédito. Quanto menos o fiador depende da venda imediata de seu fio para a renovação do seu estoque de algodão, carvão, entre outros, e quanto mais desenvolvido é o sistema de crédito, menor é essa dependência imediata. Menor pode ser a grandeza relativa desses estoques, capaz de assegurar a produção de fio numa dada escala sem depender das contingências da venda do fio. Em quarto lugar, porém, há muitas matérias-primas, artigos semifabricados, etc., que necessitam de períodos maiores para serem produzidos, e isso vale especialmente para todas as matérias-primas fornecidas pela agricultura. Para evitar qualquer interrupção do processo de produção, portanto, é necessária a existência de um determinado estoque dessas matérias-primas, para todo o período no qual ainda não se dispõe do novo produto, destinado a substituir o antigo. Se esse estoque diminui nas mãos do capitalista industrial, isso prova apenas que ele aumenta, como estoque de mercadorias, nas mãos do comerciante. O desenvolvimento dos meios de transporte permite, por exemplo, levar rapidamente de Liverpool a Manchester o algodão, descarregado no porto, de modo que o fabricante, à medida que o necessite, pode renovar seu estoque de algodão em porções relativamente pequenas. Porém, esse mesmo algodão se acumula em quantidade cada vez maiores, como estoque de mercadorias, mas nas mãos dos comerciantes de Liverpool. Trata-se, portanto, de uma mera mudança de forma do estoque, fato que escapou a Lalour e a outros. E se considerarmos o capital social, vemos que é a mesma massa de produtos que se encontra aqui na forma de estoque. Num determinado país, o desenvolvimento dos meios de transporte faz diminuir o volume de produtos que têm de estar disponíveis, por exemplo, ao longo de um ano. Se entre os Estados Unidos e a Inglaterra transitam muitos navios a vapor e a vela, aumentam as possibilidades da renovação dos estoques de algodão da Inglaterra, e com isso diminui a massa de algodão que tem de ser armazenada em média nesse país. Também contribui para isso o desenvolvimento do mercado mundial e, por conseguinte, a multiplicação das fontes de fornecimento do mesmo artigo. O artigo passa a ser fornecido parcialmente por diferentes países em diferentes períodos. O estoque de mercadorias propriamente dito. Vimos que no âmbito da produção capitalista, quanto mais as mercadorias se transformam em forma geral do produto, mais elas se desenvolvem em volume e profundidade. Este, portanto, mesmo quando se supõe um volume igual de produção, uma parte muito maior do produto que assume forma de mercadoria, em comparação, seja com modos de produção anteriores, seja com o próprio modo de produção capitalista, porém, em geral, menos desenvolvido. Mas toda mercadoria, portanto, também todo o capital mercadoria, que é apenas mercadoria, porém, como forma de existência do valor do capital, quando não transita imediatamente de sua esfera de produção ao consumo produtivo ou individual, ou seja,
quando permanece no mercado durante um intervalo, constitui um elemento do estoque de mercadorias em si mesmo, mantendo-se inalterado o volume da produção. O estoque de mercadorias, isto é, essa autonomização e fixação da forma mercadoria do produto, cresce com a produção capitalista. Já vimos que isso não é mais do que uma mudança de forma do estoque, isto é, que se por um lado aumenta o estoque em forma mercadoria, é porque por outro ele diminui na forma de estoque direto de produção ou de consumo. Trata-se apenas de uma forma social modificada do estoque. Se ao mesmo tempo não apenas sua grandeza relativa, mas também a grandeza absoluta do estoque de mercadorias aumenta em relação ao produto social total, é porque a massa do produto total aumenta com a produção capitalista. Com o desenvolvimento da produção capitalista, a escala da produção é determinada em grau cada vez menor pela demanda direta pelo produto e em grau cada vez maior pelo volume de capital de que dispõe o capitalista individual, pelo impulso da valorização de seu capital e a necessidade de continuidade e ampliação do seu processo de produção. Com isso, cresce necessariamente em cada ramo específico da produção a massa de produtos que se encontram no mercado como mercadoria ou que procuram comprador. Cresce a massa de capital fixada por mais ou menos tempo na forma de capital mercadoria. Com isso, cresce o estoque de mercadorias. Por fim, a maior parte da sociedade é convertida em trabalhadores assalariados que vivem do pão de cada dia, recebem seus salários semanalmente e gastam diariamente, e que, portanto, precisam encontrar disponíveis seus meios de subsistência como estoque. E por mais que os elementos individuais desses estoques possam circular, uma parte deles tem de ficar constantemente imobilizada a fim de que o estoque possa permanecer sempre em fluxo. Todos esses momentos derivam da forma da produção e da transmutação da forma que nela está implícita, mutação pela qual tem necessariamente de passar o produto no processo de circulação. Qualquer que seja a forma social do estoque de produtos, seu armazenamento requer custos, edifícios, recipientes, entre outros, onde os produtos são conservados, assim como os meios de produção e o trabalho que, em maior ou menor medida, conforme a natureza do produto, têm de ser mobilizados para impedir a ação de influências perturbadoras. Esses custos serão proporcionalmente menores quanto mais socialmente concentrados forem os estoques. Eles constituem sempre uma parte do trabalho social, seja em forma objetivada ou como trabalho vivo, isto é, em forma capitalista. São gastos de capital que não entram na formação do produto e representam, portanto, descontos deste último. Integram necessariamente o passivo da riqueza social. São custos de conservação do produto social, quer sua existência como elemento de estoque de mercadorias. Derive meramente da forma social da produção, ou seja, da forma mercadoria e sua mutação necessária de forma, quer consideremos o estoque de mercadorias como simples forma especial do estoque de produto comum a toda a sociedade. Embora não necessariamente sob a forma de estoque de mercadorias, como uma forma do estoque de produtos correspondente ao processo de circulação de cada sociedade. Resta saber, então, em que medida esses custos entram no valor das mercadorias. Se o capitalista transformou seu capital investido em meios de produção e a força de trabalho em produtos, numa massa de mercadorias destinada à venda, e esta permanece armazenada sem poder ser vendida, não se paralisa apenas o processo de valorização de seu capital durante esse tempo. Os gastos em edifícios, trabalho adicional, entre outros, exigidos para a conservação desse estoque, formam uma perda positiva. No fim, o comprador que adquirisse essas mercadorias não conteria o risco diante do capitalista, e se este lhe dissesse: minha mercadoria ficou 6 meses sem ser comprada, e sua conservação durante esses 6 meses não só me mobilizou uma conta X de capital, como ainda me ocasionou despesas. Nota da tradução. Bem feito. Dir-lhe-ia o comprador: pois, ao teu lado, há outros vendedores cujas mercadorias foram postas no mercado há apenas 2 dias. Tua mercadoria é uma bugiganga, que provavelmente já foi mordida pelo dente do tempo. Deverias, portanto, vender mais barato do que teu rival. Se o produtor das mercadorias é o verdadeiro produtor de sua mercadoria ou apenas seu produtor capitalista, ou seja, na realidade, mero representante de seus verdadeiros produtores, é algo que em nada altera as condições de vida da mercadoria. Ele tem de converter sua coisa em dinheiro.
As despesas que lhe acarretem sua conservação sob a forma de mercadorias fazem parte de suas aventuras pessoais, que não dizem respeito ao comprador da mercadoria. Este não lhe paga o tempo de circulação de sua mercadoria, mesmo que o capitalista, em épocas de uma revolução real ou suposta do valor, mantenha intencionalmente sua mercadoria fora do mercado. Se ele poderá ou não se ressarcir de seus gastos adicionais é algo que dependerá da ocorrência ou não dessa revolução, do acerto ou do desacerto de sua especulação. Mas a revolução do valor não é uma consequência de suas despesas. Assim, na medida em que o armazenamento significa o estancamento da circulação, os custos dele decorrentes não adicionam valor algum à mercadoria. Por outro lado, não pode existir estoque sem a permanência na esfera da circulação, sem que o capital se conserve por mais ou menos tempo em sua forma mercadoria. Portanto, não pode haver estoque sem estancamento de circulação, ou mesmo como o dinheiro não pode circular sem a formação de uma reserva monetária. Portanto, sem estoque de mercadorias não há circulação de mercadorias. Se essa necessidade não se apresenta ao capitalista em mercadoria e dinheiro realizados, ela se apresentará em mercadoria e dinheiro, não como necessidade para seu capital, mas para o capital mercadoria de outros capitalistas, que produzem meios de produção para ele e meios de subsistência para seus trabalhadores. Se o armazenamento é voluntário ou involuntário, isto é, se o produtor de mercadorias conserva intencionalmente um estoque, ou se a forma movido pela resistência que as próprias circunstâncias do processo de circulação opõem à sua venda, parece não alterar em nada a essência da questão. No entanto, para a solução desse problema, convém saber o que distingue o armazenamento voluntário do involuntário. A formação involuntária do estoque deriva de, ou é idêntica a, um estancamento da circulação, que, por sua vez, é independente da consciência do produtor de mercadorias e obstaculiza sua vontade. O que caracteriza o armazenamento voluntário? Tal como antes, o vendedor procura desfazer-se de sua mercadoria o mais depressa possível, pois sempre à venda o produto como mercadoria. Se o retirasse da venda, o produto seria apenas elemento potencial, não efetivo, do estoque de mercadorias. Para ele, a mercadoria continua a ser apenas suporte de seu valor de troca, e só pode atuar como tal depois de abandonar sua forma mercadoria e assumir a forma dinheiro. O estoque de mercadorias precisa ter certo volume para satisfazer durante dado período o volume da demanda. Para tanto, conta-se com uma expansão constante do círculo dos compradores, para que sejam suficientes, por exemplo, para um dia. É preciso que uma parte das mercadorias que se encontram no mercado permaneça continuamente na forma mercadoria, enquanto a outra flui. Converte-se em dinheiro. A parte que fica imobilizada, enquanto a outra flui, não cessa de decrescer, assim como decresce o volume do próprio estoque, até que seja por fim inteiramente vendido. A imobilização da mercadoria é, portanto, computada como condição necessária da venda de mercadorias. Além disso, seu volume tem de ser maior do que o da venda média ou da demanda média, pois de outro modo não se poderia satisfazer a venda ou a demanda que excedesse esse limite. Por outro lado, o estoque tem de ser constantemente renovado, posto que constantemente se esgota. Essa renovação só pode, em última instância, partir da produção de um fluxo de mercadorias. Se tal fluxo provém ou não do exterior, é algo que não altera em nada a questão. A renovação depende do tempo de que as mercadorias necessitam para sua reprodução. Durante esse tempo, o estoque de mercadorias tem de ser suficiente. O fato de ele não permanecer nas mãos do produtor inicial, mas circular por diversos canais, que vão desde o grande atacadista até o vendedor varejista, altera apenas o modo de manifestação, mas não a essência da coisa. Considerado socialmente, uma parte do capital continua a existir na forma do estoque de mercadorias pelo tempo em que a mercadoria não ingressou no consumo, produtivo ou individual. O próprio produtor procura formar um estoque de mercadorias que corresponda à sua demanda média, a fim de não depender diretamente da produção e assegurar para si um círculo constante de clientes de mercadoria. Formam-se prazos de compra que correspondem aos períodos de produção e as mercadorias são estocadas
por um tempo mais ou menos longo, até que possam ser repostos por novos exemplares da mesma categoria. Apenas por meio desse armazenamento assegura-se a constância e a continuidade do processo de circulação e, por conseguinte, do processo de produção que o engloba. É preciso recordar o processo mercadoria e dinheiro realizados. Pode ser realizado para o produtor de mercadorias, mesmo que mercadoria ainda se encontre no mercado. Quisesse o próprio produtor reter sua própria mercadoria no depósito até vendê-la ao consumidor definitivo, ele teria de pôr em movimento dois capitais, um como produtor de mercadorias, o outro como comerciante. Para a própria mercadoria, seja considerada em si mesma ou como parte integrante do capital social, é indiferente se os custos do armazenamento recaem sobre seu produtor ou sobre uma série de comerciantes de A a Z. Porque o estoque de mercadorias não é senão a forma mercadoria do estoque, que se não existisse como estoque de mercadorias, existiria em uma dada escala da produção social, seja como estoque produtivo, fundo latente de produção ou como fundo de consumo, reserva de meios de consumo. Os custos da conservação do estoque e, portanto, os custos da sua formação, ou seja, o trabalho materializado ou o trabalho vivo nele investido, são também gastos de conservação simplesmente transferidos, seja do Fundo Social de Produção, seja do Fundo Social de Consumo. A elevação do valor de mercadorias que os estoques provocam não faz mais do que repartir esses custos pro rata, proporcionalmente, entre as distintas mercadorias, já que variam de acordo com os diferentes tipos de mercadorias. Os custos de armazenamento continuam a ser descontos sobre a riqueza social, embora sejam uma condição da existência dessa última. O estoque de mercadorias só é normal enquanto a condição da circulação de mercadorias e mesmo uma forma necessária no interior dessa circulação, enquanto essa estagnação aparente é, portanto, a forma do próprio fluxo, do mesmo modo como a formação de reserva monetária é condição da circulação do dinheiro. Ao contrário, quando as mercadorias armazenadas em seus depósitos de circulação não cedem lugar à nova torrente de produção que lhes segue, e quando, por conseguinte, os armazéns se encontram abarrotados até o limite, o armazenamento de mercadorias se estende em consequência do estacionamento da circulação, do mesmo modo como os tesouros crescem quando estanca a circulação de dinheiro. Não importa, nesse caso, se esse estancamento ocorre nos depósitos do capitalista industrial ou nos armazéns do comerciante. O estoque de mercadorias não é aqui condição da venda ininterrupta, mas consequência do encalhe das mercadorias. Os custos permanecem os mesmos, mas como agora derivam simplesmente da forma, ou seja, da necessidade de conservar as mercadorias em dinheiro e da dificuldade de efetuar essa metamorfose, eles não entram no valor da mercadoria, mas constituem descontos, perdas de valor na realização do valor, porque as formas normal e anormal do estoque não se diferenciam segundo sua forma, sendo ambas estancamentos da circulação. Os fenômenos podem ser confundidos e enganar os próprios agentes da produção, sobretudo porque para o produtor o processo de circulação de seu capital pode seguir seu curso, ainda que se estanque o processo de circulação de suas mercadorias, que passaram às mãos dos comerciantes, e se aumenta o volume da produção e do consumo, aumenta também, mantendo-se constantes as demais circunstâncias. O volume do estoque de mercadorias, este é renovado e absorvido com a mesma velocidade, porém seu volume é maior. O volume do estoque de mercadorias aumentado em razão do estancamento da circulação, pode, portanto, ser erroneamente tomado por um sintoma da ampliação do processo de produção, sobretudo a partir do momento em que o desenvolvimento do sistema de crédito permite que o movimento real seja mistificado. Os custos do armazenamento consistem, primeiro, da diminuição quantitativa da massa de produtos, por exemplo, do estoque de farinha, e segundo, da degradação da qualidade, e terceiro, do trabalho objetivado e vivo exigido para a conservação do estoque. Item 3. Custos de transporte. É desnecessário aqui entrar em todos os detalhes dos custos de circulação, como, por exemplo, a embalagem, a classificação, entre outros. A lei geral dita que todos os custos de circulação que derivam apenas da transmutação da forma de mercadoria não acrescentam valor algum a esta última. Eles são meros custos para a realização do valor ou para a transformação de uma forma a outra.
O capital investido nesses custos, aí incluído o trabalho por ele comandado, faz parte dos fatos fortuitos da produção capitalista. O ressarcimento desses gastos tem de provir do mais produto e constitui, considerando-se a classe capitalista em sua totalidade, um desconto do mais-valor, ou dos mais produtos. Da mesma forma que, para um trabalhador, o tempo que ele dedica à compra de seus meios de subsistência é um tempo perdido, mas os custos de transporte desempenham um papel importante demais para que não o examinemos aqui, mesmo que brevemente. No interior do ciclo do capital e da metamorfose das mercadorias, que constitui uma fase desse ciclo, realiza-se o metabolismo do trabalho social. Esse metabolismo pode condicionar o deslocamento espacial dos produtos, seu movimento real de um lugar para outro, mas a circulação de mercadorias é possível sem o seu movimento físico e o transporte de produtos sem a circulação de mercadorias, e mesmo sem a troca direta de produtos. Uma casa que A vende a B circula como mercadoria, mas não sai para passear. Valores mercadorias móveis, como algodão ou ferro gusa, jazem no mesmo depósito de mercadorias, ao mesmo tempo que percorrem dezenas de processos de circulação, sendo comprados e vendidos pelos especuladores. Nota 17. Stork chama esse processo de circulação factice, ou circulação artificial, Karl Marx. O que realmente se move é o título da propriedade sobre a coisa, não a coisa em si. Por outro lado, no Império Inca, por exemplo, a indústria do transporte desempenhou um grande papel, embora o produto social não se distribuísse nem como mercadoria, nem por meio das trocas comerciais. Por isso, ainda que a base da produção capitalista, a indústria dos transportes, apareça como causa dos custos de circulação, essa forma particular de manifestação em nada altera a questão. As massas de produção não aumentam pelo fato de serem transportadas, e tampouco a alteração de suas propriedades naturais provocada pelo transporte constitui, com alguma exceção, um efeito útil deliberado, mas um mal inevitável. Porém, o valor de uso das coisas só se realiza em seu consumo, o qual pode exigir seu deslocamento espacial e, portanto, o processo adicional de produção da indústria do transporte. Assim, o capital produtivo investido nessa indústria adiciona valor aos produtos transportados, em parte por meio da transferência de valor dos meios de transporte, em parte por meio dos acréscimos de valor gerados pelo trabalho de transporte. Esta última adição de valor se decompõe, como em toda produção capitalista, em oposição de salários e mais valor, em reposição de salários e mais valor. O deslocamento espacial do objeto do trabalho e dos meios e forças de trabalho necessários para executá-lo, por exemplo, do algodão que é transportado da oficina de cardagem para a de fiação ou do carvão trazido do fundo da mina até a superfície, desempenha um importante papel em todo o processo de produção. O deslocamento do produto acabado como mercadoria pronta de um centro independente de produção a outro, distante do primeiro, evidencia o mesmo fenômeno, embora em escala maior. Ao transporte dos produtos de um centro de produção a outro, segue-se o dos produtos acabados da esfera da produção à do consumo. O produto só está pronto para o consumo quando completou plenamente esse movimento. Trata-se, como mostramos anteriormente, de uma lei geral da produção de mercadorias. A produtividade do trabalho e sua criação de valor encontra-se em proporção inversa uma à outra. Isso vale para todas as indústrias, inclusive a dos transportes. Quanto menor é a quantidade de trabalho, morto ou vivo, necessária para transportar a mercadoria a uma dada distância, maior é a força produtiva do trabalho e vice-versa. Nota 18. Ricardo cita Say, que considera uma bênção do comércio o fato de que ele, por meio dos custos de transporte, encarece os produtos ou aumenta seu valor. O comércio de Say nos possibilita pegar uma mercadoria em seu local de origem e transportá-la para um outro local de consumo. Permite-nos, assim, aumentar o valor da mercadoria por toda a diferença entre seu preço no primeiro e no segundo desses dois locais. Sobre isso, Ricardo observa: certo, mas como lhe é conferido esse valor adicional? Adicionando aos custos de produção, primeiro, os gastos com o transporte e segundo, o lucro sobre o desembolso de capital realizado pelo comerciante. A mercadoria é mais valiosa pelas mesmas razões pelas quais toda mercadoria adquire mais valor, porque mais trabalho foi empregado em sua produção e em seu transporte antes que fosse comprada pelo consumidor. Mas isso não deve ser mencionado como uma das vantagens do comércio. Ricardo
Princípios para a Economia para a Política Econômica, terceira edição, Londres, 1821, página 309 a 310. Nota Karl Marx. A grandeza absoluta de valor que o transporte adiciona às mercadorias se encontra, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias em proporção inversa à força produtiva da indústria do transporte e em proporção direta às distâncias a serem percorridas. A parte relativa de valor que os custos de transporte, supondo-se igualmente inalteradas as demais circunstâncias, adicionam ao preço da mercadoria, encontra-se em razão direta às dimensões e ao peso desta última. No entanto, são inúmeras as circunstâncias que podem alterar essa lei. O transporte requer, por exemplo, medidas de precaução maiores ou menores e, por conseguinte, um dispêndio maior ou menor de trabalho e de meios de trabalho, a depender da relativa fragilidade, perecibilidade e inflamabilidade do artigo. Nesse âmbito, os magnatas das ferrovias mostram ter desenvolvido uma aptidão para a criação fantasiosa de espécies maior do que a de botânicos ou zoólogos. A classificação das mercadorias nas ferrovias inglesas, por exemplo, preenche volumes inteiros e, em princípio, repousa sobre a tendência a converter as variegadas propriedades naturais das mercadorias em tantas outras dificuldades de transporte e pretextos para a cobrança de taxas fraudulentas. Cita: o vidro, que antes custava 11 libras por crate, agora vale apenas 2 libras, desde as melhorias realizadas nas manufaturas e a abolição do imposto sobre o vidro. Mas a taxa de transporte é a mesma de antes, e maior quando o transporte se dá pelo canal. Antes, como me informaram os fabricantes, o vidro e as mercadorias de vidro para vitrais eram transportados por 10 shillings a tonelada, num raio de 50 milhas de Birmingham. Atualmente, o preço do transporte triplicou, sob o pretexto de cobrir os riscos de algum dano causado ao artigo. Mas quem não paga os vidros quebrados é a direção das ferrovias. Nota 19. Royal Commission on Railways, número 630, página 31, Karl Marx. Além disso, o fato de que a parte relativa do valor que os custos do transporte adicionam a um artigo se encontre em razão inversa ao valor deste último, se torna para os magnatas das ferrovias uma razão especial para taxar um artigo em razão inversa ao seu valor. As queixas dos industrialistas e dos comerciantes sobre esse ponto repetem-se a cada página das declarações testemunhais do relatório citado. O modo de produção capitalista reduz os custos de transporte para a mercadoria individual por meio do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, bem como da concentração, a grandeza da escala, do transporte. Ele aumenta a parte do trabalho social vivo e objetivado que é efetuada no transporte de mercadorias, primeiro mediante a transformação da grande maioria dos produtos em mercadorias e em seguida mediante a substituição dos mercados locais por mercados longínquos. A circulação, isto é, o curso efetivo das mercadorias no espaço, dilui-se no transporte da mercadoria. A indústria do transporte constitui, por um lado, um ramo independente da produção e, por conseguinte, uma esfera especial de investimento de capital produtivo. Por outro lado, ela se distingue pelo fato de aparecer como continuação de um processo de produção dentro do processo de circulação e para o processo de circulação.